Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita, e a você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Luiz Trindade, sou eletricista e gosto de me definir como apaixonado por comandos elétricos. Pessoal, essa lógica de hoje aqui, potência auxiliar, é uma partida direta. Eu já tenho uma lógica parecida com essa aqui no canal, mas essa de hoje tem algumas diferenças. Primeiro, a tensão aqui é 380, na que já está aqui no canal é 220, a tensão de alimentação aqui é 380. A que já está aqui no canal tem como proteção do motor um relé térmico, essa daqui tem um disjuntor motor. E aí eu vou mostrar a diferença entre os dois no comportamento da lógica de comando. Na lógica de comando, o comportamento do disjuntor motor é diferente do relé térmico, e eu vou mostrar essa diferença aqui hoje. Segundo, o relé de fase aqui, terceiro, o relé de fase aqui tem a função de proteção do neutro, ele tem um neutro também. Aí você fala assim, Luiz, mas para essa lógica aí você não precisa de um relé de fase com proteção de neutro. Realmente você tem razão, não precisa. A função do neutro aqui é mostrar para aquelas pessoas que estão buscando informação como funciona o relé de fase com neutro. Então aqui eu vou fazer todos os testes, inversão, falta, sequência de fase, para a pessoa ver como funciona e ver a importância de um relé de fase num circuito desse. Beleza? Então, às vezes você pode falar, pô, mas não havia necessidade, meu amigo. Eu estou fazendo uma lógica para passar informação para aquelas pessoas que estão buscando um pouquinho de conhecimento. Porque eu estou pensando em como eu gostaria de encontrar um vídeo quando você procura no YouTube buscando informação. Às vezes as pessoas que fazem vídeo no YouTube, alguns amigos, fazem vídeo pensando nele. Não pensa que ele está fazendo alguma coisa para alguém que tem muito menos informação do que ele, ou talvez até mais informação do que ele, mas que busque uma informação, aquela pessoa está buscando uma informação que talvez não encontre. Então, se eu fosse fazer esse vídeo aqui pensando em mim, eu ia colocar essa função de neutro, porque eu já sei o que faz e qual é a função do relé de fase com neutro. Eu também não ia fazer a simulação dele aqui, porque eu também já sei. Então, não preciso fazer essa simulação, eu já sei como funciona. Eu também não ia mostrar a diferença do comportamento do disjuntor motor e o relé térmico numa lógica de comando, porque eu já sei como se comporta. Mas eu não estou fazendo a lógica para mim, não é para mim esse vídeo. São para aqueles amigos que estão buscando informação no YouTube, que precisa de um pouquinho mais de conhecimento e que é uma informação mais detalhada. É dessa forma que eu penso, porque quando eu busco informação eu gostaria de encontrá-la assim, mas nem sempre é assim. E sei também que eu não vou conseguir passar tudo, porque eu não sei de tudo. Mesmo que eu soubesse, não caberia nesse vídeo, né? Ninguém sabe de tudo, só Deus sabe de tudo, mais ninguém. Vamos ao que interessa? Então, como eu falei aqui, a alimentação 380, então aqui é L1OR, L2OS, L3OT, N que é o neutro e o PEN aqui que é o aterramento, né, P. Esse disjuntor aqui é o DTM geral, esse é o disjuntor geral do quadro. Sem esse ele não funcionar, nada funciona. Aqui é o disjuntor motor, esse disjuntor ele faz a proteção do circuito do motor e do próprio motor. Nele tem um tripote onde você regula, ajusta a corrente do motor. Aqui é o contato do contator de carga, então esse aqui é o contator geral. Esse disjuntor aqui ele faz a proteção do circuito que alimenta o relé de fase, e aqui está o próprio relé de fase com neutro, já vamos falar dele. Esse disjuntor aqui unipolar faz a proteção do circuito auxiliar de comando, e como é a alimentação 380, quem não tem muito conhecimento e está chegando pela primeira vez, deve ficar sabendo que em rede 380, 220 é qualquer uma dessas fases aqui mais o neutro. Portanto, o neutro ele está saindo aqui, ao mesmo tempo que ele desce aqui e vem alimentar o comum do relé de fase, ele também roda aqui, e alimenta o A2 de todas as sinalizações, mais nas duas bobinas aqui. E a fase que entra por aqui transforma em 220. Beleza? Dito isso, vamos partir para informações aqui da área de comando. Esse KM2 aqui, fase, esse contato NA, é um contato auxiliar desse contator, KM2 fase.
esse contator ele é auxiliar desse relé de fase aqui, ó. Se esse relé não atuar, se ele não ligar, ele não fecha esse contato. Se esse contato não fechar, ele não liga essa bobina. Se essa bobina não ligar, esse contator não entrar, ele não tira essa falha aqui, ó, que é essa lâmpada vermelha, esse sinaleiro sonoro. E também, como foi dito no início, não fecha esse contato, por isso não funciona o comando. Já esse DM motor aberto e esse DM motor fechado faz parte dessa peça aqui, ó, do disjuntor motor, tá vendo? DM motor. Se esse disjuntor motor não for ligado, esse contato não fecha e esse contato não abre, tirando essa falha. Aí você me pergunta, pô, mas se eu ligar, para mim ligar e testar esse comando, eu vou ter que ligar o disjuntor geral e o disjuntor motor? Quando eu for testar o comando, o motor vai entrar. Exatamente isso, meu amigo, o motor vai entrar. Foi por isso que eu falei que ia mostrar a diferença de comportamento do disjuntor motor e do relé térmico na lógica de comando, tá vendo? Como essa lógica aqui está montada com disjuntor motor, para funcionar a lógica de comando eu preciso ligar o disjuntor motor. Só que se eu ligar o disjuntor motor, como o disjuntor geral está ligado, a tensão vai descer, passar pelo disjuntor motor e ficar parada aqui, ó. A hora que eu ligar o comando, esse contator vai entrar e eu vou ligar o motor, mas eu não quero ligar o motor, eu quero testar só a lógica de comando e potência como eu faço com o relé térmico. Aqui não dá. Aqui, para você fazer isso, você tem que fazer um velho jeitinho brasileiro. Porque se aqui eu tivesse um térmico, aqui eu teria um DTM, um outro desse aqui, ó. Era só eu não ligar o disjuntor, que aqui estava fechado, esse contato aqui era o 95, 96 fechado, e esse aqui que era o aberto, 97, 98. Então eu ia testar minha lógica normal, depois de que eu verificar que tudo está funcionando, eu fechava o DTM aqui e aí sim testava o motor. Aqui não. Aqui, para mim fazer isso, para você fazer isso, se você chega no seu cliente e encontra uma lógica dessa aqui, ó, e você precisa testar o comando de potência sem testar o motor, você vai ter que chegar aqui, ó, desligar o disjuntor motor, como ele está aqui, desligado, desconectar essa ponta, puxar para cá, isolar, desconectar essa outra aqui, ó, puxar para cá, isolar, aí sim você pode ligar o seu disjuntor motor, porque só vai ter uma fase viva no motor, e nessa lógica aqui, essa fase viva direto no motor ligada não tem a menor importância, não vai acontecer nada, porque com a fase só o motor nem se move. E aí você vai testar sua lógica auxiliar de potência. Depois que tudo estiver certinho, você desliga o disjuntor motor novamente, puxa essa fase aqui, conecta e aperta bem apertado. Puxa essa outra fase para cá, conecta e aperta bem apertado. E já que você mexeu aqui, faça uma revisão aqui, veja se está tudo apertadinho. Inclusive aqui, né? Não custa nada. E aí deixa tudo certinho. Só não esqueça de apertar bem apertado essas duas que você mexeu. Porque de acordo com o que você fez aqui, se você deixou folgado com o funcionamento do motor, esses contatos aqui vão começar a esquentar, podendo queimar o contato do disjuntor motor, além de desarmar o motor pela curva térmica. E aí você vai pagar um mico, né? Porque o seu cliente vai te chamar, dizendo que antes de você mexer não tinha acontecido isso, e você mexeu, queimou o disjuntor, queimou o polo do disjuntor, e o disjuntor abriu. Você vai ter que pagar um disjuntor para o seu cliente, beleza? E daqui a pouco a gente mostra na simulação como seria a maneira correta. E aí pronto, então já falei daqui. Aqui é o botão desliga, tá vinculado a esse push button, e aqui é o botão liga, é o start, tá vinculado a esse push button. Deu um pulso aqui, fechou esse contato, o contator entrou e selou por aqui. Eu tirei o dedo daqui, ele ficou selado por aqui, tá vendo? Ele só vai sair se eu der um pulso aqui no botão desliga, se eu desligar ou se acontecer alguma coisa com o relé térmico que o disjuntor abrir, ou se acontecer alguma coisa com o relé de fase que abriu o relé de fase, ou se desligar o comando. Caso contrário, ele vai funcionar direto no manual, tá bom? Aqui a gente já falou que é o auxiliar, contator auxiliar do relé de fase. Essa lâmpada, esse sinaleiro verde aqui, ele aciona toda vez que essa bobina entra, mas não necessariamente quer dizer que o motor está ligado, que pode ser que esteja testando só o comando de potência. Mas se esse contator aqui entrar, essa lâmpada vai acender, tá bom? Aqui a gente já falou que é a falha no relé de fase e aqui é a falha no disjuntor motor. Vamos lá, o que interessa, vamos habilitar aqui agora a simulação, vamos ligar o disjuntor geral, não vamos ligar o disjuntor motor nem o disjuntor do relé de fase de propósito, e vamos ligar aqui, ó.
Então de cara a gente já viu as duas falhas aqui, ó, a falha no disjuntor no relé de fase, que propositalmente nós não ligamos, e a falha no disjuntor motor, que também nós não ligamos. Então vamos habilitar o disjuntor motor, tiramos a falha e vamos habilitar o relé de fase. Ele armou aqui, tirou a falha. Nesse momento podemos ligar o nosso comando. O motor partiu no sentido horário, tudo direitinho. Vamos simular uma falha no motor abrindo o térmico. Infelizmente nesse caso vai acontecer isso, o disjuntor desligou. Vamos ligar de novo e ligar mais uma vez. E vamos simular uma outra falha aqui no relé de fase, abrindo, o relé desarmou, a falha está na porta do painel, vamos rearmar o relé e vamos ligar de novo. Só que aí, e aqui vamos desligar mais uma vez, só que aí houve um problema no comando e o seu cliente te chamou e você chegou lá na máquina e ele falou, olha, o comando é esse aí, o disjuntor motor está até ligado, mas você precisa resolver o que está acontecendo com o comando. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar testar esse comando. Como que você vai fazer para testar esse comando sem ter que ligar o disjuntor motor? Porque se você desligar o disjuntor motor, beleza, o motor não vai entrar. Mas olha o que aconteceu, abriu uma falha aqui, ó, então você não consegue ligar o comando. Se você ligar o comando e habilitar, ligar o disjuntor motor, a hora que você ligar o comando, se tiver tudo certo, o motor vai entrar. Mas não é isso que você quer, porque você não sabe o que está acontecendo. Então o que você precisa fazer quando for um disjuntor motor? Como eu falei, você tem que desconectar duas fases dessa. Aqui no card de cima eu não consigo puxar esse fio para cá e deixar aqui puxar esse outro para cá. Eu teria que fazer isso, ó. Desligar as duas e aí você entenderia que aqui e aqui continuou conectado, que elas só não estão conectadas aqui, mas estão puxadas para cá isolada. Aqui no card de cima não funciona. Se eu tentar simular assim, ó, olha o que, ó. Tá vendo? Ele já me deu um erro. Houve um curto. O que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar aqui e tirar também essa fase. Aí ele vai deixar eu habilitar. Aí ele vai deixar eu simular. Tá vendo? Ó. Beleza? E nesse momento eu posso testar meu comando auxiliar e meu comando de potência aqui. Ó. Tá ligado, mas não está funcionando o motor. Aí você falou, Luiz, mas o que houve? Opa. O que acontece é o seguinte, aqui no card de cima eu preciso fazer isso, desligar as três fases para testar o comando de potência. Mas você entenda que essa situação aqui no seu cliente, você estaria com essa fase ligada, essa fase aqui lá no seu cliente está ligado, essas duas aqui estão conectadas, tanto essa quanto essa, só que aqui eu desconectei, você desconectou, puxou para cá, isolou, e aqui também você desconectou, puxou para cá, isolou. Então lá no seu cliente você vai fazer isso aqui, ó, só essa fase aqui, nessa lógica não cria nenhum problema para o motor e você habilitou o seu comando aqui para fazer os testes, conforme a gente está fazendo, beleza? Você fez os testes e viu que está tudo certinho, aí você volta aqui, ó, desliga o disjuntor motor, deixa eu desabilitar aqui, e aí vem aqui e reconstitui suas fases aqui, ó. No caso aqui do card de cima eu vou ligar as três. Só que não esqueça quando você puxar essa para cá de apertar bem, puxar essa outra para cá e apertar bem, aproveitar e confere isso aqui, ó, ver se está tudo apertado. Porque se você esqueceu de apertar isso aqui, com o funcionamento do motor, isso aqui, esse polo, esse ou os dois, vão começar a aquecer, abrindo o disjuntor motor pela curva térmica, ou até mesmo chegando a queimar esses polos aqui. E aí, além do mico que você vai pagar diante do seu cliente, quando ele te chamar de novo para você voltar a explicar o problema, você vai, às vezes você terá que comprar um disjuntor motor do seu bolso e pôr aqui, ó, porque foi por sua culpa que aconteceu isso. Beleza? Então, já que a gente viu que tudo funciona certinho, vamos tirar um neutro aqui, ó, para ver se o relé de fase arma. Então, aqui a gente já viu que está tudo certo. Vamos habilitar, ligar o disjuntor motor, ligar o disjuntor do comando e habilitar aqui. Tá vendo? Ele não armou. Ele não ficou vermelhinho e nem habilitou esse polo. Se ele não habilitou esse contato aqui, ó, esse contator não entra. Se ele não entra, a falha não sai e ele não habilita aqui. Portanto, o comando não funciona. Beleza? Então esse relé de fase com a função de neutro, se o neutro não estiver ativo, aí alguns que você compra e você, às vezes, ou até mesmo o cliente já tem o relé de fase com a função de neutro, mas você não tem um neutro lá, aí o próprio fabricante permite que você feche um curto aqui, ó, ligue um polo no outro, que o relé vai entender que tem neutro e ele não vai mais identificar a falta de neutro. Mas se você tiver um neutro ligado nele e o neutro faltar, ele não funciona, ele protege mesmo. Beleza? Vamos desabilitar
Vamos habilitar o neutro novamente aqui e vamos ver se agora ele vai funcionar já com o neutro voltou. Aqui tá vendo? Ele funcionou aqui, ó, ele já habilitou. Nesse momento eu posso ligar. Então o neutro realmente funciona. Ele funciona se o neutro faltar. Então vamos agora tirar uma fase, já que ele é relé de fase, e vamos ver se faltar uma fase, se ele funciona, né? Vamos ver, ligar aqui e vamos ligar ele. Tá vendo? Ele também, ó, não ficou vermelhinho, ele não habilitou, ó, e nessa condição, ó, não liga nada. Que tá faltando aqui, ó, tá aberto. Então vamos desligar e vamos repor a fase que tá faltando aqui, vamos ver se o problema era isso. Vamos habilitar de novo. Vamos ligar tudo. Tá vendo? E o problema era a fase mesmo, tá? Faltou uma fase. Nessa condição eu ligo. Beleza? Mas então vamos ver. Então se todos vocês, vamos fazer o último teste aqui, que é a inversão de fase. Entendeu? Então vamos pegar essas duas fases aqui e vamos inverter. Vamos pegar a fase 1 e ligar na fase 2. E vamos pegar a fase 2 aqui, ó, e vamos ligar na fase 1. E vamos tentar ligar de novo para ver se ele liga. Olha lá. Ele não habilitou, não ficou vermelhinho. Por quê? Ó? Tá vendo? E aqui não liga. Porque houve uma inversão de fase. Tá vendo, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar. A necessidade, a utilidade e a grande segurança que traz para um comando de motor trifase com relé de fase. Essa função do neutro eu só queria mostrar aqui no quadro que ele também funciona, mas para essa lógica de comando não há a menor necessidade de você ter um relé de fase com função de neutro. Eu só quis mostrar para aquelas pessoas que não têm conhecimento, que está chegando pela primeira vez, que o relé de fase ele tem essas quatro funções, e é esse aqui, né? Que tem outros relés mais completo. Tem relé com assimetria de fase, de corrente. Se você não tiver dentro, se a corrente e a tensão não tiver dentro daquela faixa exata que você programou, ele corta, desligando, protegendo a máquina ou o equipamento. Tem muitos relés com muitas funções. Essa é a básica. Aí de repente você diz assim, Luiz, mas eu não quero a função de neutro. Então desconsidere daqui, ó, desse nó, esse neutro todinho até aqui, mais esse pedacinho aqui do relé. Imagine que ele não tem isso aqui, ó. Ele só tem a parte de cima. Isso é um relé que quando eu uso em meus comandos, o relé tem que ter a sequência e a falta de fase. Sequência, que é a inversão, né? A sequência é a inversão. Ele tem que ter, ou a sequência, ele tem que ter a sequência e a falta. Neutro, eu nunca precisei montar uma lógica que tivesse neutro, a não ser quando eu montar a cabine primária, que aí o disjuntor motor, a bobina do disjuntor de alta era alimentado com 220, normalmente era 220 ou 380, era 220, mas a rede de trifásico era 380 ou era 220, mas tinha um relé de fase que vinha a alimentação dos TCs, da cabine, que fazia o rebaixamento da tensão para a medição da concessionária, e de lá você traria uma alimentação para fazer o comando do disjuntor motor, do disjuntor de alta. Oh meu Deus do céu, estou confundindo cabine com o disjuntor motor, apesar de que tem alguns motorzinhos nos disjuntores de alta tensão, né? Mas no caso que eu estou falando é mecânico, ele armava a bobina e aí você dava manivela, você manivelava e depois armava o motor. Então, nesse caso, eu usava esse tipo de relé para fazer essa proteção. Aqui não. Aqui não há a menor necessidade. Eu botei o neutro só para mostrar as funções que tem um disjuntor desse, um relé desse, beleza? Maravilha, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu desabilitar aqui. A gente já viu. Tirar isso aqui, esse fechamento. Tirar esse outro fechamento, tirar esses pontos aqui de conexão, esse outro ponto aqui, esse, fechar de novo aqui as duas fases, fechar essa outra fase, gravar e vamos ver se agora ele vai funcionar, já que agora está tudo certo, né? Beleza? Aqui, ó, ele armou, ó, e tá tudo aqui, ó. Tudo certinho, eu posso ligar o motor nesse momento, tá tudo certo, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, era essa informação, mostrar que realmente tem uma utilidade imensa um relé de fase,
para a proteção de um equipamento que usa o circuito trifásico. E no caso de quadros de motores, então, a proteção vocês já viram que é de extrema necessidade. Sem essa dizer que o cliente não quis comprar, você tem que ter argumento para mostrar para ele e provar para ele a utilidade que tem e a proteção que vai fazer uma peça dessa no seu quadro de comando para a proteção do seu motor. Tá bem? Muito obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!